Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho de uma questão relacionada ao uso capião, ao processo de regularização imobiliária, né? E, assim, como vira e mexe, eu atendo alguns clientes que estão por situações adversas, eu acho que é muito importante eu mencionar, né? Obviamente, de alguns detalhes numa consulta e tudo mais, mas de alguns aspectos, assim, que eu acho que são essenciais quando a gente fala de regularização imobiliária, né? Então, primeiramente, meu nome é Marilisa, eu sou fundadora aqui do Valtão Advogados, estou fazendo esse vídeo para o YouTube para conseguir te esclarecer melhor sobre os seus direitos. Quando a gente fala de regularização de imóveis, a gente tem algumas possibilidades além do uso capião, e que o uso capião ela geralmente é a mais comum. Então, a gente tem a uso capião judicial e extrajudicial, a gente tem a adjudicação compulsória, pode haver retificações, às vezes em sede de inventário, quando tem um formal de partilha, que é, enfim, morreu, aí você regulariza lá dentro do próprio inventário. Você pode ter uma retificação de registro, então identificou algum outro instrumento, tá? E quando você vai ver, é mais uma retificação mesmo de uma compra, etc. Então é possível também. Você pode fazer uma averbação na construção, caso haja uma construção a mais, um desmembramento ou unificação. Você pode ter, eventualmente, uma regularização fundiária, né? Então, que é o que eles chamam de uso capião coletiva. E você pode também ter um registro de contratos particulares. Muitas vezes, quando o pessoal fala que é contrato de gaveta, né? Então, o contrato, seja você, tipo, deixar na tua residência, ou se quiser opor isso a terceiros, você faz o registro desses contratos, né? Que aí, não que você vai ter uma transferência de propriedade, mas você tem uma transferência de posse. O que acontece? Quando a gente fala de uso capião e nessas outras formas de aquisição imobiliária, a gente fala geralmente de uma relação de posse e propriedade. A posse é, por exemplo, se você alugou, se você tá lá com o imóvel emprestado, você tá lá, independentemente de ser justo título ou não, então, tipo, você encontrou uma área que não tem ninguém. Então, você fica nessa área durante um tempo, então você está com um domínio, né? Então, você está, de algum modo, com aquela propriedade, seja fazendo melhoria, seja tendo algum tipo de aproveitamento econômico, seja residindo, seja lá o que for. Então, você tem a posse. Mas você só é dono, de fato, quando você tem o registro no cartório de registro de imóveis, tá? Então, é bem importante mencionar isso, porque quando a gente está falando de uma titularidade formal, a gente está falando de o registro no cartório. Então, a propriedade só passa se tiver o registro no cartório. Ah, mas eventualmente posso fazer outras operações em paralelo? Pode, eu já entro um pouquinho no mérito, só que aí você pode ter alguns questionamentos sobre legalidade ou não, e aí sim, podendo retificar via uso capião ou retificar via outros procedimentos, conforme o caso. Então, beleza. E assim, o que significa cada um? Uso capião é basicamente uma forma de você adquirir uma propriedade por meio de uma posse prolongada. Ela é pacífica e tem um ânimo de dono, ou seja, a pessoa, ela, no subjetivo dela, ela se vê como dono. Pode ser judicial, via processo, ou extrajudicial em cartório, que aí nesse caso você tem a ata notarial. E é o que a gente chama de uma aquisição originária, ou seja, ela limpa vícios anteriores. Então, a princípio, não tem imposto, não vai ter penhor, não vai ter gravame, não vai ter nada. O imóvel, ele sai limpo. Que é ao contrário, ou em contraposição ao que a gente chama de adjudicação compulsória. E é por que eu tô mencionando isso? Às vezes, quando você pegou, você vira e fala assim, putz, tem um contrato, tá com reconhecimento de firma, tudo certinho. Muitas vezes não é o caso de uma uso capião judicial, seja extrajudicial ou judicial. Por quê? Quando a gente fala de uso capião, a gente tem os requisitos de prova, que esses elementos que eu falei. Posse prolongada, pacífico, sem violência, com ânimo de dono. Então, você demanda evidência de que você exerceu o domínio ali. E quando eu falo de educação compulsória, o domínio, ele tá como? No contrato. Então, você tem um contrato, tá quitado, as assinaturas estão tudo em ordem. Muitas vezes esse contrato até está registrado no cartório de notas. Então, você faz um procedimento de adjudicação compulsória. Porque a adjudicação, ela é uma forma de regularizar a propriedade quando há um contrato de venda não registrado. E se o vendedor recusa ou está impossibilitado de lavar a escritura, você pode utilizar desse instrumento. E aí,
se eu comparo a adjudicação fácil ao uso capião, em tese é um procedimento mais simples, que ele vai demandar mais uma análise comprobatória, mas os efeitos são diferentes. Então, assim, é uma aquisição que a gente, enquanto o uso capião é originária, aqui na adjudicação a gente tem uma aquisição derivada. Então, ela é baseada no direito contratual. Então, tudo que eventualmente tiver de imposto, de gravame, etc., vai seguir o principal. Então, importante na hora de decidir sobre os procedimentos, sobre o que é cabível ou não. Tá bom? Inventário pode ser tanto judicial quanto extrajudicial, quando tem o falecimento de alguém. E aí, quando tem o formal de partilha, né? Você pode registrar o imóvel no nome dos herdeiros, aí tem questão de TCMD, etc, etc. Você pode retificar o registro se tiver um erro, uma divergência. E aí, você basicamente vai deixar com que a realidade seja refletida no ponto de vista jurídico. Então, imagina que você tem uma propriedade que achava que a metragem era 20 e, na verdade, é 25. Então, a gente tem a verbação de construção. Quando você pegou, você tinha um imóvel, quando você viu, você tipo, já fez um puxadinho, fez um quintal, tal. Então, você coloca aquela construção ali. Quando você fala de desmembramento ou unificação, a gente tem a separação ou fusão de matrículas. Então, imagina que você tem um imóvel e aí você acabou fazendo, tipo, várias casas ali. Tipo, você fez um condomínio de casas. Hoje, quando você vai comparar com quando era no passado, você fala assim, poxa, mas de fato, são famílias distintas, cada uma tá numa casa. Para que eu vou ter uma matrícula única para todo mundo? Então, você faz um desmembramento, que é um procedimento no cartório, né? Então, muito útil para você regularizar lotes menores dentro de um maior, ou reunir áreas contíguas, enfim, facilitar para venda, ou mesmo rever para fins até inclusive de imposto, tá? A depender do que está na legislação municipal. E também pode ser interessante, eu estou citando um caso aqui, que no Rosewood tem um hotel, né? E aí, em vez de ser tipo uma matrícula única para o hotel inteiro, para fins de aproveitamento fiscal, cada unidade tem uma matrícula própria. E isso faz sentido não só pelo ponto de vista fiscal, mas também do ponto de vista de segregação contábil, já que cada unidade, no caso deles, é um proprietário. Então, acabou que teve que ter esse desmembramento da matrícula para regularidade contábil e otimização fiscal. Aí, quando a gente fala de regularização fundiária, né? A gente está falando de um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, para integrar núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial. Você é utilizado para populações de baixa renda e ocupações consolidadas, quando a gente fala de cunho social. Então, destina-se a famílias de baixa renda, com presunção de hipossuficiência. E a gente tem a REURB específica, que é para ocupações com fins comerciais ou população que não se enquadra em baixa renda. Então, a gente está falando de empreendimentos, loteamentos clandestinos, áreas ocupadas sem padrão, ou um padrão precário. Então, é um procedimento bem complexo, né? E por que a gente fala que é importante regularizar? Alguns pontos que eu acho que são essenciais. Você aumenta o valor de mercado do imóvel, permite o financiamento bancário e acesso a crédito, possibilita a transmissão de herança ou venda por escritura, facilita verbações, desmembramentos e incorporações futuras e garante segurança jurídica e evita litígio com terceiros. E aí, por que é bom frisar isso? Então, se quiser vender e tudo mais, assim, você tem um conforto maior, que você não tem que ficar preocupado com situações adversas. O que eu chamo de situações adversas? É o cara que tá morando lá e você, fez um contratinho de boca pra ele ficar lá tranquilo, vigiando, e quando você vai ver, você não sabe qual é o vínculo que ele tem mais. Um parente que tá morando lá e, mais às vezes ele até tem a parte do imóvel, mas às vezes, se você não regulamentou um aluguel ou qualquer coisa nesse sentido, também para evitar ter dor de cabeça com ele. E por aí vai. E aí, quando a gente pega e fala de uso capião, a gente tem algumas modalidades. Então, ou seja, não é uma modalidade única. A gente tem a uso capião extraordinária, uso capião ordinária, uso capião familiar,
uso capião urbana, uso capião rural, uso capião coletivo e uso capião de bens móveis. E aí, por que eu tô mencionando isso, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, tem direito, não tem direito. A questão é, às vezes tem, só que em qual categoria? Então, se eu for falar de uso capião, que é essa aquisição originária, tal, que limpa esses vídeos anteriores, tem que ter posse mansa, pacífica, duradoura, sem oposição. Cada uma dessas modalidades de uso capião, ela vai ter requisitos adicionais. Então, você tem... Aqui a mais longa, hoje em dia, é a uso capião extraordinária, que ela é 15 anos de posse mansa, pacífica, com ânimo de dono. Todas têm essa qualidade da mansidão, da passividade e do ânimo de dono. E no caso da uso capião extraordinária, ela é mais longa e você pode ter uma redução desse prazo se você tiver uma obra ou for utilizado para moradia habitual. Eventualmente, se tiver uma atividade empresária, então você também pode diminuir, porque não é que você mora ali, mas as atividades empresárias estão ali. Então, você diminui esse prazo também. Já o uso capião ordinária, além desses requisitos extraordinários, ela tem um requisito adicional muito importante, que é o justo título e boa-fé. Ah, mas o outro fulano tá de má-fé no terreno, tá? Vocês sabem, isso é um negócio muito bizarro, mas geralmente, tipo... Enfim, a gente começa a falar em justo título, ou seja, um contrato, um instrumento, enfim, qualquer coisa desse gênero, a partir da uso capião ordinária. E aqui a gente tem o requisito de boa-fé, então mostrar que, tipo, de fato tá tudo bonitinho e tal. Outra uso capião é a... Ah, detalhe, a uso capião ordinária, ela pode ser reduzida para 5 anos, tá? Se for utilizada para moradia própria ou tiver uma função social. Capiche? Então, se tiver benfeitoria, né? A gente tem o uso capião familiar também. Então, imagina que se a gente tem um casal, o cara pegou e saiu para comprar um pão e nunca mais voltou. Isso a gente chama de abandono de lar. Então, nesses casos, a esposa ou o outro companheiro, né, que está no imóvel, a partir dos anos da saída, ela pode alegar abandono de lar e fazer uma uso capião. O único requisito é que o imóvel tenha até 250 metros quadrados, com posse exclusiva. A gente tem também a uso capião urbana. Então, a uso capião urbana, imagina assim, você tem um apartamento e tal, 5 anos, você tá lá no imóvel até 250 metros quadrados, você pode pegar e fazer uso capião. Tá bom? Tem que ter aqueles requisitos, né? Posse mansa, pacífica, ânimo de dono, etc, etc. Mas não necessariamente você precisa, tipo, de boa fé e tal. É mais a questão, tipo, para moradia, ou você tem uma empresa que ela exerce as atividades ali, você pode fazer uso capião urbana. Uso capião rural. É parecido com a questão da urbana no prazo de 5 anos. Só que aqui você aplica para imóveis até 50 hectares, com função de moradia ou produção. A gente tem os capião coletiva, que é aquela regularização fundiária, né? E aí a ocupação por população de baixa renda, até 200 metros, menor que 250 metros quadrados. E a gente pode falar em uso capião de bens móveis também. E aí ela se divide em ordinária e extraordinária. 3 anos a ordinária, com justo título e boa-fé, e a extraordinária, 5 anos de posse ininterrupta, sem necessidade de justo título. Então, basicamente, a extraordinária é a que tem um período mais longo e menos requisitos menos rígidos, e a ordinária é um período mais enxuto. Detalhe, quando a gente pega e fala dos capiões mais antigas, que aí a gente, principalmente aquelas são anteriores à vigência do Código Civil de 2002, a gente pode se deparar com prazos um pouquinho diferentes. Então, por exemplo, lá não tinha os capião familiar, urbano, isso foi uma criação posterior ao Código Civil que a gente tem atualmente. E antigamente, os capião extraordinário, ordinário, enfim, ela era tipo 20 anos.
E aí, tipo, com a aplicação do código, você pode ter uma redução de para 15 anos e tudo mais. E aí você vê o que é mais favorável em termos de prazo. E aí, nesses casos, o meu único ponto de atenção, porque assim, em princípio já passou o prazo, seja de um código, seja do outro. Você estando nessa situação, o ideal é fazer regularização para não ter nenhum... Se a outra parte pegar e implicar, não ter nenhum tipo de questionamento sobre a regularidade da tua posse. Sobre os requisitos do uso capião. Posse mansa e pacífica. Então, não tem conflito, não tem oposição, exercida de forma contínua. Em especial, não tem ação judicial questionando propriedade, violência, nem notificação se opondo diretamente. Aí, detalhe quanto à notificação. Quando a gente fala de oposição, não é aquela coisa assim, oi amor, sai daí. Não, a notificação, ela é direta e reta. Olha, sai daí, a propriedade é minha, você tem que, tipo, eu sou a parte legítima, conforme matrícula, conforme XPTO. E é isso aí. E a posse com ânimo de dono? A posse com ânimo de dono, ela é você agir e sentir, né, pensar como verdadeiro proprietário. Então não adianta você ficar na casa, não pagar conta, depois você quer os capítulos. Não, você tem que pagar PTU, tem que conservar o imóvel, enfim, várias medidas que mostram que, tipo, você tá agindo como um dono de verdade. Boa fé. Acredita legitimamente no direito de propriedade. Você tem substância para isso, você tem razões para isso. Seja um documento, seja um acordo que você fez, qualquer coisa nesse sentido. Então você acredita, é algo teu. E assim, você não faz isso pra lesionar ninguém. Foi uma situação que às vezes você acabou entrando e tipo, enfim, não precisa. E o justo título, um documento que comprove a intenção de aquisição. Lembrando que esses requisitos, a regra geral é posse mansa pacífica, posse com ânimo de dono. Boa fé e justo título exigido a partir da uso capião ordinário. Você não pode uso capi certos bens. Então, por exemplo, bens públicos pertencentes à União, estados, autarquias, tipo, sei lá, uma praça, uma escola, áreas da Marinha, FTEUSE, você não pode. E aí você tem que, tipo, ver no cartório se tem alguma situação como essa. Então, imóveis públicos você não pode uscapi, terrenos da Marinha você não pode uscapi, FTEUSE existente, que hoje não tem mais, mas as que existem continuam ainda aí vigentes. Não pode. Posse precária ou subordinada, que é tipo, deixei um caseiro vigiando ali, deixei um locatário, alguém de aluguel ali. Posse clandestina violenta também impede. Então, tipo, o cara pegou e invadiu teu terreno, a princípio isso impede, beleza? Que é o requisito mínimo aqui do usucapião, né? Início da posse com vício. Então, própria invasão, coação, simulação. Áreas comuns de condomínio também não pode usucapi. Áreas de igrejas ou qualquer outra coisa que tenha uma finalidade religiosa. Via de regra você não pode porque tem proteção constitucional, tá? Quando que eventualmente vai poder? Às vezes é uma área de uma igreja e é quando você vai ver, assim, por mais que seja da igreja, a igreja nem não usa mais. Então, se não houver uma finalidade religiosa, é algo que você pode sim, tá bom? Então, vamos lá. Como é que saber se pode usucapi ou não? Você verifica aquela questão da posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono, e se atende aos prazos e requisitos legais, conforme o caso. O processo leva de 6 a 12 meses, se for extrajudicial. Se for judicial, é de 2 a 5 anos. Sempre obrigatório um advogado. Parcelamento de custas vai depender do caso, então, tipo, se for extrajudicial, vai depender do cartório. E do judiciário você até pode pedir, mas não é uma garantia que você consiga. Quanto custa em média o processo depende da complexidade. Por que eu digo isso? Em média, por exemplo, se eu tô falando de uso capião, que às vezes é de uma população de baixa renda e tal. Quando você vai pegar, vai ver, às vezes é tipo 10 a 15 mil reais. Tem gente que às vezes cobra menos? Tem. Só que, tipo, muitas vezes não é um advogado especializado nas demandas e, tipo, ou é uma pessoa que não sabe precificar, uma pessoa que tá começando a advogar. Porque se eu for consultar qualquer advogado, no mínimo que eles vão falar é de 15, 20 mil reais. Se você pegar a tabela da ordem, que é onde a gente se baseia, obviamente, tipo, não necessariamente vai coincidir com aquilo. Mas se você pegar a tabela da ordem, vai dar, no
no mínimo, tipo, 5 mil de entrada, mais um valor de 20% sobre o valor do imóvel. E você tem que pensar o seguinte, poxa, é um negócio que vai ser um bem meu, tá? Então, assim, acaba que a precificação vai depender muito de caso a caso. Aqui em São Paulo é uma média de 20 a 30 mil reais. Se for falar de um bom advogado na área, que tenha contatos e que não vai fazer você de cobaia. Então, fique mais ou menos com esse preço em média. E, dependendo do caso, pode ter outras implicações. Às vezes, alguma medida judicial, pesquisas prévias. Então, acaba que muitas vezes o processo de usucapião, ele é um procedimento complexo. Porque, querendo ou não, você vai ter um ganho patrimonial ali substancial. E também você vai ter, como posso dizer, você, tipo, enfim, demanda tempo, demanda organização de documento, demanda falar com uma série de órgãos, demanda riscos que muitas vezes a gente não sabe se vai ocorrer ou não, por aí vai. Então, é isso que eu tinha que falar sobre uso capião. Eu vou fazer um outro vídeo aqui para falar alguns outros comentários sobre isso. E é isso aí, que aí eu vou falar agora no vídeo a seguir sobre algumas outras questões frequentes de dia a dia. Esse vídeo, ele foi mais no sentido para pontuar realmente alguns aspectos, tá? Mas aí situações particulares eu vou falar no vídeo 2. Então, siga aqui nosso canal, acompanhe as nossas publicações, nossas postagens. Se possível, siga o nosso canal no Instagram também, que é Maria Valtão. LinkedIn, enfim, vou deixar todas as informações aqui no descritivo do vídeo. Agradeço a atenção e não deixa de colocar o sininho para acompanhar mais novidades e clicar em curtir. Muitíssimo obrigada e vamos para o vídeo 2.